gente conheceu o Pipa através a minha esposa, ela é uma ex-funcionária do Hospital Nipo Brasileiro, né? E uma das funcionárias, né, conhecia a instituição, apresentou, falou para minha esposa, né? Aí ela foi atrás e conheceu o ex-diretor e ele apresentou a instituição para ela, né? Então, o Pipa eu já tinha conhecido pela internet, porque quando eu descobri o diagnóstico do Matheus, era muito difícil conseguir um lugar para tratar, além do CAPS, né? Aí eu comecei a pesquisar de lugares que tinha. Aí o Pipa eu vi pela internet, só que até eu não sabia como que era que antes era pago, né, inclusive, né? Aí eu entrei em contato, só que como era pago e não tinha condições, então, mas eu gostei do trabalho deles. Tinha uma amiga também que tinha comentado também, que ela também conheceu dessa mesma forma. Só que quando o Matheus entrou no Pipa, na verdade, foi através de um dia que eu estava dentro do ônibus com ele, e a menina comentou comigo que o filho dela estava no Pipa, que o Alexandre já estava no Pipa. Aí eu falei, eu sei do trabalho dele, só que infelizmente eu não tenho como pagar. Ela falou, não, agora eles estão pelo SUS. Aí ela falou, eles estão pegando a criança. Aí foi quando eu mandei a carta, entrei em contato com a secretaria, com o Pipa primeiro, depois com a secretaria, de como que tinha que fazer essa carta, eu enviei. Aí depois, acho que de uns 3, 4 meses, o Matheus foi chamado para avaliação e aí foi aí que ele entrou, né? Mas assim, eu já conhecia pela internet, eu não sabia que eles estavam pelo SUS depois, né? Pela internet, né? Porque quando eu descobri o autismo, aí eu fiquei procurando vários lugares, né? E também uma mãe, né? A gente conversando, aí falou do Pipa, né? E eu depois fui buscar na internet, aí foi que eu fiquei conhecendo mesmo o trabalho. Ok. O Lucas é uma criança, já está maior que eu, sem medicação, e, assim, tivemos algumas dificuldades em relação a isso, mas nada que me convencesse a medicá-lo, né? Nós tivemos um bom profissional neuro que me convenceu de que ele não precisava de medicação e eu segui assim. O comportamento dele melhorou muito no Pipa, ele está mais centrado, né? O Lucas, ele é um pouco agitado, mas não muito, é um agitado que dá para levar, né? É que ele é grande e cresceu mais, né? Mas, enfim, antes do Pipa, eu não tinha a noção de o que eu poderia propor para ele de melhorias com tanta definição. Por exemplo, eu nunca me preocupei em dar um garfo e faca para o Lucas. Eu achava que a alimentação dele, ele comendo, estava bem. Não, ele precisa comer de garfo e faca, né? Então, coisas simples que, na verdade, para nós não foram tão simples assim. Ele saber amarrar um cadarço, ele ter independência, isso é fundamental. E então essas coisas elas foram melhoradas dia a dia. As atividades de final de semana, as atividades diárias nos colocaram a par de uma necessidade maior dele mesmo em algo rotineiro para que a coisa ande, né? Então essas eram as dificuldades de não perceber a necessidade que ele tinha de uma forma mais apurada. Alimentação. A maior dificuldade era a alimentação. Não usava garfo, faca e nem comia. Ele não comia nada Arroz, além de bife de fígado, filé de frango Esfirra. e carne. Nada disso. Só bife de fígado, cortadinho, e foi assim que ele aprendeu aí. Eu fazia os bifinhos de fígado, cortava pequenininho, levava para a instituição e colocava assim no início do garfo para ele ter vontade de comer a comida depois das atividades que ele fazia aí, né? Então foi um processo bem doloroso a princípio, mas muito eficaz. Eu tinha dificuldade de lidar com ele na parte do comportamento, né? Porque eu não sabia lidar com as crises. Então, ela colaborou nesse sentido da alimentação, né? Ele melhorou muito, deixa, assim, introduzir novos alimentos, né? E o sono também ficou bem mais tranquilo, ele consegue dormir melhor, descansar melhor, e aí, durante o dia, consegue ter uma atividade, assim, mais regrada, não fica tão nervoso, né? Então, a gente nota que ele melhorou muito.
Então, no começo foi difícil. Difícil porque, assim, ele, para ir de ônibus, voltar, era muito difícil. Mas depois, quando ele começou a ingressar mesmo, ajudou muito nesse negócio dele ter, de a gente aprender. Eu digo que eu aprendi mais até, né? Porque a controlar ele, porque até eu achava que ele não entendia as coisas, aí eu passei a entender que ele entende, sim, as coisas, né? E ele foi melhorando bastante, né? Eu vejo que o Matheus ele ficou muito esperto, então ele consegue aprender as coisas com mais facilidade, então ajudou muito nisso, dele, do aprendizado dele e de ele a gente ter um controle a mais com ele e ele poder se controlar mais. Hoje ele está muito melhor do que ele estava quando ele entrou, né? O Pipa, eu diria o seguinte, tem o antes e o pós, né? Antes do Pipa, a gente estava meio perdido, não diria perdido, né? A gente começou com uma escola muito boa, também que era o Projeto Vida, Ele começando tinha com a 3 prefeitura. anos, com 3 anos a gente né? já estava fazendo as terapias com ele. Só que assim, o problema das terapias, né, e o projeto de inclusão é muito bonito no papel, você entendeu? O diferencial do Pipa, que eu vejo, é você valorizar o que ele tem de positivo, tá? Então, na prática, para você não deixar ele isolado, porque às vezes é mais fácil você não levar no mercado, né? Porque você vai ter que um problema, entre aspas, um problema a mais para você administrar. E o Pipa, eu acho que nesse ponto foi bem positivo, porque a gente aprendeu A ter segurança em fazer. fazer a verdadeira integração dele com a sociedade, né? E nessa época também, até o Christian também na época estava aí, a gente levou, fizemos também um projeto também, ele começou a fazer natação aqui na academia, você entendeu? Coisa que antes também, no começo eu fui contra, fui uns 6 meses contra isso daí. Então, eu acho que o principal influência seria isso, o convívio social. De hoje você ir num lugar, no mercado, numa academia, de você não ter medo, né, do que ele vai reagir, como que vai reagir, e principalmente como os outros vão reagir também. E o bom do Pipa que eu vejo é esse, é que você procure realmente fazer a verdadeira integração dele com a sociedade. Com a sociedade. Olha, o conselho que eu sempre dou é para não desistirem, né? Aqui em casa eu sei que tem pai e mãe que não tem o apoio que eu tenho aqui na minha família, que os irmãos ajudam muito, o pai, a família inteira está junto com o Alexandre, né, nessa batalha. Mas para não desanimar, por quê? Porque eles aprendem sim, né? Porque eu ouvi, né, no começo, eu ouvi de uma instituição, eles não aprendem isso, não aprendem aquilo. Não, eles aprendem sim, né? Principalmente o banheiro, porque eu tinha tanto medo do Alexandre continuar nunca aprender, aí depois encontrei um dia com a mãe, não, eles aprendem. Então, não desistam, porque o Alexandre aprendeu muito, né? E graças a vocês, porque mesmo agora online, ele continua, né, regradinho, ele continua fazendo, né? Então, graças ao Pipa, as dicas, tudo, ele, né, e comer de garfo e faca bonitinho. Então, não desistir. Acho que o que eu posso mais dizer, assim, que é uma coisa impossível no início, mas hoje eu enxergo isso, não se desespere. Porque o desespero não deixa a gente ver muitas soluções que estão na nossa frente. Às vezes a gente transforma uma coisa que não é tão grande, um obstáculo, num obstáculo imenso por conta do nosso pânico. O chão se abre realmente, né? Não é fácil, mas assim, tentar pôr a cabeça no lugar e pensar no bem maior. Pensar no que é melhor, né? Buscar sempre o melhor para o nosso filho. Nunca desistir do filho. Se não fosse o Pipa, hoje o Juan não estaria do jeito que ele está. E que ele aprendeu muita coisa aí, né? Tanto no comportamental, quanto na alfabetização. Ele aprendeu mais aí do que na escola. E eu sou muito grata, né? Por ele ter entrado aí. Porque se eu não tivesse entrado aí, o Juan não tinha evoluído do jeito que ele evoluiu, né? Então, eu só tenho gratidão. E por tudo que eu passei aí, por tudo que ele passou, tudo que ele aprendeu, né? E tudo que ele está aprendendo ainda, né?
Meu nome é Elza Saiki, sou mãe do Hiro, ele tem 23 anos hoje. Quando o Hiro teve o diagnóstico de autismo, não conseguimos imaginar o futuro dele e tivemos que trilhar um caminho difícil à procura de um tratamento. Quando conhecemos a professora Saigusa e a TVD, foi onde começamos a ter esperança num futuro melhor. Foi um fator muito importante para a minha escolha da TVD, foi a não utilização de remédio e a possibilidade de ele ficar mais independente. Com as atividades bem variadas do Pipa, ele foi se desenvolvendo tanto fisicamente como mentalmente. Com a TVD, ele conseguiu superar vários obstáculos, crises, medos, manias. Como uma forma de socializar, passou a participar de corrida de rua, jogar tênis, praticar musculação, natação e ajudar nos eventos gastronômicos do Pipa. Na fase da adolescência, começou o treino profissionalizante, onde ele demonstrou interesse em tudo que era proposto: lixar, pintar, varrer, apertar parafusos. Em 2015, começou a fazer alguns serviços para o Hospital Nipo-Brasileiro e em 2016 foi efetivado como funcionário do hospital. Fazia um trabalho supervisionado dentro das instalações do Pipa. E a partir de 2021, passou a executar todo o trabalho dentro das instalações do hospital com a supervisão de um profissional do Pipa. O mais importante é que ele gosta muito do que faz. É um rapaz proativo, sempre disposto a ajudar. Muito obrigada. Agora, no final, gostaria de dizer uma frase da professora Kyo Kitahara. A criança cresce e desenvolve habilidade 24 horas por dia, desde a hora que acorda até a hora de dormir. Obrigado por assistir. Arigatou gozaimashita.